Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui eu vou dividir em duas etapas. Eu acho que ninguém melhor do que o nosso capitão do título mais importante da história do nosso clube, que é o Mauro Galvão, capitão da Libertadores, falar o que ele falou. O Mauro Galvão, daquele jeito dele, elegante, mas deu umas porradas bem dadas, falou muito daquilo que eu e você, torcedor, pensamos do atual momento do Vasco. Chamou a gestão que passou pelo clube agora de desequilibrada e também falou que o Vasco não pode mais se sujeitar a aceitar certos tipos de jogadores. O jogador, para vir vestir a camisa do Vasco, esse cara tem que ter uma história, esse cara tem que ser um vitorioso. E os treinadores que porventura pede meia dúzia do medíocre, ele que leva esses jogadores para casa dele depois quando ele for embora. Mauro Galvão, que eu nunca vejo ele perder muito tom, mas ele estava muito pistola ontem no terceiro tempo na Band. Confere aí o desabafo do nosso capitão. Infelizmente, isso é o resultado, né, de uma gestão totalmente assim, desequilibrada, sem um mínimo de cuidado e respeito, né, com a torcida do Vasco. Fizeram aquilo que queriam, trocar de treinador a todo momento. O Vasco teve 4 ou 5 treinadores. Então, tem um treinador como o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, que tinha começado e feito um bom trabalho um ano atrás. O treinador ele vai embora depois de ter feito um bom trabalho e ninguém entende até hoje por quê. Então o Vasco tinha a possibilidade de ter feito, dado continuidade, que eu acho que é o mais importante no futebol, você dá sequência no trabalho e começar a trazer os jogadores que precisam, não é? E não, aí daqui a pouquinho traz o Ramon, e o jogador já nem sabe mais quem que ele está ouvindo, qual é o jogo que ele vai ter que fazer, né? E depois traz o Sapinto, que é um treinador português, não conhecia quase nada aqui do futebol brasileiro. E é lógico, uma coisa é você trazer um treinador de fora e ter um grupo forte, como é Flamengo, como o Palmeiras. Agora, se trazer um treinador português que não conhece o futebol brasileiro, nem o time do Vasco, com jogadores que são jogadores, vamos dizer assim, médios, não são grandes jogadores, são bons jogadores, mas aí você coloca uma dificuldade muito grande. Então, acho que nesse hiato aí que aconteceu, toda essa situação de mudança de treinador, 3 treinadores, um atrás do outro, o Vasco se perdeu. Então, não foi agora que o Vasco, não é agora que o Vasco está caindo, não é nesse jogo contra o Corinthians, nem desde o começo do campeonato, quando não respeitou, né, aquilo que tinha que ter sido feito, um planejamento, né, manter os jogadores que deram certo e trazer jogadores do nível do Vasco. Não adianta você trazer qualquer jogador, você tem que trazer jogador do nível do Vasco, senão não tem como. O jogador você não pensa que você consegue fazer uma mudança no jogador do dia para a noite, fazer uma maquiagem e ele começa a jogar bem de uma hora para outra. Não, o jogador tem que ter histórico. Jogou aonde? Ganhou o quê? Tem condições de jogar num clube que nem o Vasco? Se não tem, não dá para trazer, meu amigo. O treinador que trouxer esses jogadores, quando terminar o trabalho, ele tem que levar embora, leva para casa dele. É isso que tem que ser feito. Bela análise. E bom, rapaziada, depois que vocês acabaram de ouvir aí o Mauro Galvão, eu vou dividir a fala do Luxemburgo em duas aqui. Tem 2 aspectos muito importantes que ele comentou na coletiva que eu ainda não trouxe para vocês. Ele foi perguntado ontem na coletiva se tinha alguma coisa que ele poderia ter feito e não fez. E o Vanderlei Luxemburgo foi bem transparente e claro. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Me entreguei ao máximo, dei tudo de mim, mas infelizmente não foi possível. Confere aí o desabafo de Vanderlei Luxemburgo. Fiz tudo que pudesse, né? Trabalhei diuturnamente buscando melhor, mas em 12 jogos é muito complicado.
mas eu me empenhei o máximo possível. E pior, né, essa reconstrução, essa coisa que vem acontecendo com o Vasco da Gama, não é de 3 anos, não. Ela vem de muito mais tempo para trás. Ela vem de tempo para trás, né? Então é uma coisa que precisa ser revista. Claro que eu tenho uma parcela de culpa, não posso fugir dela, mas no geral, nós caímos no geral, com todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo do Vasco da Gama nessa temporada. E eu estou incluso nessa temporada, tá certo? Eu não posso fugir dessa responsabilidade de jeito nenhum. Mas a gente que está no futebol há muito tempo sabe que as coisas elas vão acontecendo, você vai percebendo que ela vai acontecendo. Eu, quando me propus vir para cá, é porque eu queria realmente ajudar. Tentei, fiz o máximo. Perdemos jogos que não podia perder. Perdemos jogos em que teve atuação do árbitro importante contra nós. O jogo contra o Curitiba, o Flávio expulsou o Henrique, aonde não tem nenhuma cotovelada, não tem nenhum gesto de cotovelada no primeiro tempo. Então, quer dizer, isso faz uma diferença muito grande se eu jogando um jogo decisivo. Isso faz uma diferença muito grande. O único jogo que eu posso lamentar e realmente criticar a equipe foi a maneira como nós jogamos, e até nós treinamos numa grande semana, fizemos uma grande semana, foi contra o Fortaleza, que nós fomos muito vulneráveis e muito frouxos nesse jogo aí. Bom, no bloco anterior eu trouxe para vocês o Vanderlei dizendo que tudo aquilo que ele podia fazer para tentar salvar o Vasco, que estava à altura dele, ele fez. Agora, ele recebeu uma pergunta na coletiva se esse trabalho no Vasco foi o pior trabalho de sua carreira. Confere aí. Sim, você está pegando pesado demais, cara. Você não pode me responsabilizar da queda do Vasco por 12 jogos, né? É complicado, né, cara? Eu vim aqui para ajudar. Claro que eu não posso fugir da responsabilidade, mas você vir com uma pergunta agressiva, desnecessária, colocando a responsabilidade maior de 12 jogos, eu acho que me permite dizer que não cabe, cara. A minha proposta foi de vir ajudar o Vasco da Gama nesses 12 jogos. E você não reconstrói uma equipe, por mais que eu seja um bom profissional, que eu seja um bom gestor, 12 jogos são muito poucos jogos para você poder colocar tudo que você pensa em prática. Você vai antecipando etapa, mas você não consegue. Você esbarra numa coisa, esbarra em outra, esbarra daqui, esbarra dali. Então, me permite divergir de você, com todo respeito. Mas eu tenho uma parcela de culpa porque eu sou responsável pelos 12 jogos. Bom, rapaziada, no último bloco eu vou trazer um outro detalhe também muito importante. A coletiva já tinha se encerrado e o Vanderlei pediu a palavra, falou: peraí, eu quero dar um recado para esse torcedor do Vasco que tanto me apoiou e sempre me trouxe muito carinho. Mas antes, se liga. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Depois que você baixa ela, você não consegue mais viver isso aí não. Se liga tudo que você tem de graça na palma da sua mão. Você pode ver o campeonato francês e o campeonato alemão, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Você que é fã do Neymar aí, vai poder ver todos os jogos dele de graça. Outra situação, você tem notícia na palma da sua mão do futebol brasileiro e do futebol internacional. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você escolhe seu time e toda vez que tiver uma notificação do nosso Vascão, o aplicativo te manda uma notícia. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vou deixar vocês aí agora com o Vanderlei Luxemburgo, deixando um recado para você, torcedor do Vasco. Boa noite aí, um bom retorno. Um momento só. Só um momentinho só. Eu queria falar com o torcedor do Vasco da Gama, tá? Que tem um respeito muito grande por mim, tem demonstrado um carinho muito grande por mim. Eu lamento muito de eu não ter conseguido, junto com esse grupo de jogadores, manter o Vasco na primeira divisão. Era um objetivo meu, pessoal, de vir ao Vasco da Gama e manter o Vasco na primeira divisão. Então, eu peço ao torcedor que entenda que eu busquei o máximo, que eu fiz o máximo, maior respeito pela agremiação, maior respeito pelo torcedor do Vasco da Gama, e dizer para ele que não tenho nenhum problema, não vai mexer em absolutamente nada na minha estrutura emocional ou na minha história profissional, de eu aceitar, como já disse publicamente, de estar no Vasco no ano que vem, nesse ano, desculpe, participando dessa reconstrução do Vasco da Gama. Então, eu queria mandar essa mensagem para o torcedor, que sempre me apoiou, sempre teve um carinho muito grande. Eu estou disposto a isso por causa que
O Vasco é muito grande e o Vasco precisa se reencontrar com a sua história, que é muito bonita. E eu quero participar dessa história, não essa de hoje. Essa de hoje era questão de tempo, ela vem passando muito perto, chegou e eu estou aqui, não fuja a responsabilidade. Mas eu quero participar dessa reconstrução desse clube grande, maravilhoso, que é o Vasco da Gama, que teve grandes conquistas, voltar a estar no cenário nacional e olhando para o Vasco assim, o Vasco está entre as 5 melhores, 6 melhores equipes do futebol brasileiro. Eu acho que eu gostaria de estar presente nisso aí. Então, torcedor, me perdoe, me desculpe, mas não consegui. Me doeu ao máximo, mas não consegui. Então, da minha parte, eu peço desculpa. Agora, foi no geral que aconteceu essa queda do Vasco da Gama, desde o início até agora e de algum tempo para trás, alguns anos para trás, que vem passando muito perto. Um abraço, muito obrigado pelo carinho que vocês têm sempre tido comigo. Rapaziada, e para finalizar, eu gostaria de dar a minha opinião um pouco sobre essa situação. Não sei se o Vanderlei vai permanecer ou não no Vasco. Ocorreu uma reunião hoje em São Januário. Vai ser discutida aí a permanência do Vanderlei Luxemburgo. Mas uma coisa, eu sempre votei pelo Vanderlei. Gratidão. Ele fez um bom trabalho no Vasco em 2019. Esse é bem verdade que não conseguiu tirar o time do limbo. Não conseguiu. Mas ele teve a coragem de assumir o Vasco num momento que quase treinador nenhum queria. Inclusive, ele se colocou à disposição. Tratou com a diretoria que não queria salário nenhum e teria sim uma premiação caso o Vasco permanecesse na primeira divisão. Caso o objetivo não fosse alcançado, ele não ia querer nenhum centavo. E agora, após a queda, um cara que está acostumado a ser campeão de tudo, mais uma vez se colocar à disposição e falar: não estou preocupado com o dinheiro. O problema agora é a questão moral. Eu quero ajudar o Vasco da Gama. Eu quero fazer parte de uma reconstrução. Se a atual diretoria vai querer manter o trabalho dele, eu não sei. Aí é questão de visão, metodologia. Talvez o Vanderlei, por falta de experiência em Série B, eles optem por um treinador que tem jogado Série B com mais frequência. Mas, dependente dele ficar ou não, eu vou sempre ter uma gratidão pelo Vanderlei Luxemburgo. E olha que situação embaraçosa. A gente está vendo os nossos dirigentes que dizem ser vascaínos fazerem a covardia e a sacanagem que eles fazem no Vasco nos últimos 20 anos. E a gente está vendo de um cara que é assumidamente flamenguista, tendo o maior carinho pela instituição, o maior respeito pelo torcedor do Vasco e, na medida do possível, podendo sempre se colocar à disposição, abrindo mão até de salário para trabalhar para o Vasco, querendo reconstruir um clube de regatas Vasco da Gama. Vocês deveriam ter vergonha de um cara que, não pelo caráter, que caráter não se coloca em mesa, mas um cara que nem torce pro Vasco, tem todo esse respeito pela instituição, coisa que vocês que se dizem vascaínos não tem. Então, da minha parte, o Vanderlei tem parcela de culpa sim, vai estar escrito na história lá, 2020, rebaixamento do Vasco. O Vanderlei foi o treinador dos 12 últimos jogos, mas ele não é o maior culpado, está longe de ser um dos maiores culpados, e eu vou sempre ter a gratidão. Se tem uma coisa que eu não sou, é ingrato. Eu sei reconhecer aquele em algum dado momento estende a mão para mim, que dirá aquele que estende a mão para o clube que eu tanto amo. É isso, essas eram as considerações finais que eu queria fazer nesse vídeo, e vou encerrar deixando uma pergunta. Eu quero saber se você gostaria ou não que o Vanderlei Luxemburgo continuasse como treinador do Vasco e o porquê. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Amanhã, 5h30 da manhã, eu volto com o nosso giro de notícias aí, beleza? Chegou até aqui, deixa o seu like, se não gostou, pode deixar o seu dislike também. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, eu qualquer momento digo em volta, Vasco, tamo junto, valeu!